Olá! Hoje vamos conhecer a história de mais uma mulher da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a esposa de Moisés. O nome dela é Zípora ou Séfora. Zípora era uma midianita, descendente também do povo de Abraão. Midian foi um dos 6 filhos que Abraão teve com a sua segunda esposa, Quetura, e que foi separado de Isaac, o filho da promessa. Moisés foge do Egito depois de ter matado um egípcio e ser condenado pelos seus próprios irmãos israelitas por isso. Então ele foge para o deserto de Midian e lá ele se senta em um poço. Nesse poço vêm as 7 filhas de Jetro, um sacerdote midianita, para tirar água para os rebanhos de seu pai. E elas são impedidas pelos pastores que viviam naquela região. Mas Moisés então as defende, tira a água para elas e elas voltam para casa mais cedo. E seu pai estranha e pergunta a razão daquilo ter acontecido. E elas então explicam que Moisés, que elas tinham como um egípcio, as tinha salvado das mãos dos outros pastores que as haviam expulsado do poço de água. Então Jetro pede que elas tragam Moisés para casa, para que ele recompense esse bem que ele fez às suas filhas, e lhe oferece ali um lugar para ficar, para morar com eles. Moisés então, quando aceita, ele dá sua filha Zípora para ser esposa dele em casamento. Moisés e Zípora tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Quando Moisés recebe de Deus o chamado no Monte Horebe, ele então decide voltar para o Egito para libertar o povo de Israel. E ele leva consigo Zípora e os seus filhos. Mas no caminho, um descuido de Moisés provoca a ira do anjo de Deus, que quer matar o seu filho, que não havia sido circuncidado. A circuncisão era um sinal de aliança do povo de Deus, e Moisés jamais poderia ter se esquecido dessa aliança. E nesse momento de ira com o anjo de Deus, Zípora rapidamente percebe o que está acontecendo e ela mesma circuncida o seu filho, poupando a vida dos dois, tanto de Moisés como de seu filho, da morte por ter negligenciado um aspecto da aliança com Deus. O nome Zípora quer dizer pássaro, e quando nós pensamos no nome de Zípora, nós vemos que Moisés, quando se encontrou com ela, ele experimentou a liberdade que Deus tem para os seus filhos e para o seu povo. Ela ajudou Moisés a entender isso. Depois que esse episódio da circuncisão acontece, a Bíblia não fala mais sobre Zípora no Egito. Talvez Moisés tenha deixado a sua família em Midian com seu sogro, para poupá-los de tudo o que aconteceria, pelo desgaste do que seria aquela batalha. E ela só aparece depois, mais tarde, depois que eles já foram libertos do Egito. Então Jetro se encontra com Moisés e devolve a ele a sua esposa e os seus 2 filhos. Então Zípora e seus filhos perderam, não viram tudo aquilo que Deus havia feito no Egito para o povo de Israel. Talvez por isso seus filhos Eliezer e Gerson não tenham sido os sucessores de Moisés, e sim Josué. Mas nós vemos que Zípora foi um instrumento de Deus para ensinar a Moisés a liberdade de um pássaro e o valor dessa liberdade. Essa é mais uma mulher da Bíblia. Bom dia, Deus te abençoe.